Olá, boa noite. Vamos esperar para todo mundo entrar. Deixa eu ir escrevendo aqui. Amamentação e sono. Pronto. Boa noite para todo mundo. A Fábio já entrou. Todo mundo escuta, tudo bem? Só me mandem um ok para garantir que tá todo mundo escutando, tudo certo. Senão a gente fica falando aqui, daqui a pouco não tá funcionando, né? O áudio tá no mudo e aí a gente tem que começar de novo. Então tá. Então já tem algumas pessoas me respondendo. Eu já vou chamar a Fábio aqui pra gente conversar. Mas eu queria falar que hoje é um tema muito, assim, muito especial, eu acho, né? Pra mim, especialmente. Mas também é um assunto que gera muita polêmica, né? A gente sabe que falar de sono e falar junto de amamentação tem um monte de situações aí que a gente escuta, né? De questões assim que não tem como relacionar uma coisa com a outra, né? Que para um bebê dormir bem, obrigatoriamente tem que desmamar. E eu sempre me incomodei com isso, né? Porque eu não acredito nisso. E quando eu escutei a Fábio falar, né, já falei isso pra ela, mas quando eu escutei a primeira vez a Fábio falar no seminário de amamentação, que aconteceu, na jornada de amamentação, na verdade, né, que aconteceu aqui em Porto Alegre, e eu escutei ela falar a palestra dela e explicar questões do sono, eu fiquei muito, muito encantada, assim, né, e vi que havia um outro olhar também para o sono. Porque o que a gente hoje escuta muito falar é em relação às consultorias do sono, né? São profissionais que vendem o sono infantil, né? Vendem horas de sono, né? Eu digo que vendem promessas às vezes, né? E naquele momento que a gente está numa privação de sono, que a gente está com dificuldades de sono mesmo com os nossos filhos, a gente às vezes acaba caindo nisso, né? E eu acho muito frustrante, né, e muito triste para as famílias que às vezes acabam indo por esse caminho para tentar buscar noites de sono, né, mais ideais, digamos assim. Então eu vou chamar a Fábio para conversar com a gente. A Fábio, ela só para vocês saberem, né, ela não é assim, né, ninguém, né? A Fábio, ela é especialista no desenvolvimento humano, né? Tem pós-graduação no sono e agora recentemente ela fez a pós, então, em neurociência do sono dos bebês, né? Então é muito estudo, né? Muitas horas de leitura que faz com que a Fábio tenha toda aí essa caminhada e que consiga ajudar tantas as famílias, né, a fazer esses pequenos dormirem melhor. Eu tenho certeza que hoje eu vou aprender junto com vocês, porque né, na época que eu tive mais dificuldade em relação ao sono dos guris, eu não tinha esse conhecimento, né? Para mim, ou era consultoria do sono com aqueles métodos radicais, né? De deixar chorar, enfim, um monte de coisas que eu não concordo. E eu não sabia desse outro lado, né? Que existe, que pode ajudar no sono dos nossos bebês. Então, deixa eu chamar a Fábio aqui. Vamos ver se ela já consegue entrar. E aí ela pode se apresentar melhor também, porque... Oi! Oi, tudo bom, Fabi? São duas Fabis hoje. É! Fábio pra tudo quanto é lado. Exato, As pessoas vão dormir sonhando com uma Fábio com ali, né? as Fabis, tu viu só? Tem muita gente que me chama a Fabi do sono. Aham, isso. A Fabi do sono, porque eu sou conhecida como quem? Qual Fabi? A Fabi do Uhum. sono. Então tá Uhum. bom. Ô, Fábio, só eu tava lembrando antes, antes de iniciar a live aqui, eu lembrei da primeira vez que eu te escutei falar que na tua apresentação tu brincou assim, né? Tu brincou não, tu falou sério assim. Ah, fazem tantos anos que eu trabalho com sono. E aí Sim, na plateia eu pensei, eu digo, gente, eu também, fazem 5 anos que eu só trabalho
Porque eu trabalho morrendo de sono. Isso eu me dei conta, Fábio, quando uma professora do pós, ela foi se apresentar, ela disse, meu nome é tal, e eu trabalho com sono há 30 anos. E aí os colegas se olharam e disseram, mas por que que ela nunca dormiu bem? Então essa é a brincadeira que tem, né? Quando a gente fala trabalho com sono, praticamente, né? A gente trabalha o tempo inteiro com... E quer queira, quer não, é uma área diferente, né, Fábio? Que ela não existia até pouco tempo. Claro. E essa especialização que eu terminei agora em sono, ela é uma especialização que está na segunda turma. Ela é em São Paulo, não tem em Porto Alegre, né? Então eu ia todo mês para São Paulo. É uma especialização multidisciplinar em sono, então é para profissionais de saúde formados. Então é psicólogo, médico, muitos médicos, otorrino, médico, psiquiatra, né? Aí dentista, o pessoal que trabalha com toda a questão que tem a ver com sono, a apneia, tem aparelho para... Porque a gente conhece aparelho para apneia só o que bota no narizinho, aquele que faz o arzinho. Mas não, a gente pode tratar a apneia com um aparelho ortodôntico também. Então existem várias outras formas. A fisioterapia, né? Os fisioterapeutas nossos que estão tão à frente hoje, são os nossos guerreiros. Eles também trabalham com sono, então existem muitas áreas. E o que tu estavas falando, acho que só para eu fazer um gancho que eu acho importante, né? Se eu tô aqui contigo é porque tu também és uma profissional formada e qualificada. E nessa área, quando surgiu esse boom do Instagram, esse boom do Facebook, o Facebook já é antigo, mas o Instagram em especial, ele deu o poder de muita gente vender algo que ainda não tem concreto, né? Então, desde o produto que a gente vai comprar, para o sono do meu bebê, eu vou comprar um coeiro para o meu bebê, tá? Mas que coeiro é esse? Ele tem um fio sobrando, esse profissional, ele tem o símbolo, a certificação do Inmetro. Então, a gente precisa cuidar desde o artesanato que a gente vai comprar até aquilo que a gente vai tratar a saúde do nosso filho. É que nem eu digo... Pode falar... Não, sim, Não, mas é que eu digo terminar. sempre que a gente não pode pegar qualquer área, né? A pessoa precisa conhecer o desenvolvimento humano, a pessoa precisa... Imagina tu, sem essa formação de nutrição, trabalhando com introdução alimentar, consultor em introdução alimentar. Então vai lá ler um e-book e acaba dando uma palestra sobre isso. O que hoje a gente vê muito, né, nas redes sociais em geral, é a experiência da pessoa se transformando num produto de venda, né? Exatamente. E isso é muito preocupante, né? Porque às vezes a gente olha, né, a orientação de um profissional e a gente pensa, mas isso é tão simples. Mas por trás tem todo um embasamento que às vezes as pessoas não se dão por conta daquilo, né? Exatamente. E eu acho que no sono isso deve pegar muito forte, né? Porque com certeza tu não trabalha só com o bebê, tu trabalha com a família toda. Com certeza. É difícil, né? É como na introdução alimentar, é muito difícil de a gente, né, dizer para um bebê, tu tem que te alimentar de tal forma. Tu vai trabalhar a alimentação da família inteira ali, né? E o sono eu acredito que não seja muito diferente, né? Que tenha que ter essa... tu tem que conseguir ter essa percepção, né, de como é que funciona toda a família, assim, né? Para daí chegar no bebê. Exatamente, como funciona a dinâmica familiar, porque eu acho que tem, inclusive eu tô com um livro bem aqui na minha frente, que vocês já devem ter ouvido falar, que é da Laura Gutman, que é a maternidade e o encontro com a própria sombra. Na verdade, quando a gente fala de qualquer área da educação do nosso filho, a gente está falando de nós mesmos. E aí é a grande questão, e aí é o grande ponto, e eu acredito que é também o meu diferencial, é ter essa leitura psicológica de cada família. Quando os pais entram em contato comigo, eles já estão sendo trabalhados. Eu já estou trabalhando essa família. Como é que eles estão entrando em contato comigo, né? Qual é o momento? No questionário, às vezes eu não falei com a família ainda. No questionário eu consigo ver alguma coisa e dizer, olha aqui, isso aqui que a gente vai trabalhar. Pode ser alguma coisa minha que eu tenha pensado, mas geralmente tem alguma coisinha que dá para investigar. E aí, né, Fábio, a gente entra na dinâmica familiar. A gente entra em uma família que tem uma ideia de educação X, e a outra tem Y, e a outra tem Y, tem o B e tem o C. A gente entra
cada um nas suas escolhas enquanto religião, enquanto postura frente a todas as questões da vida e frente à educação também dos nossos filhos. Então, acho que o sono não deixa de ser, assim como a introdução alimentar é dinâmica familiar, o sono também se reflete a dinâmica familiar. E quando a gente tem essa leitura psicológica, a gente consegue sair das tabelas, a gente consegue sair daquela coisa, porque quando uma pessoa te vende uma noite completa de sono, é porque automaticamente ela comprou essa noite completa de sono de um curso que vendia isso, né? Então é importante a gente saber que existem essas tabelas, que existem essas práticas e que isso foi criado lá nos Estados Unidos. E eu tenho vários amigos americanos e amo eles, mas a gente sabe que a cultura americana ela tem uma questão mais quadradinha, né? As crianças já precisam lá com 3 meses entender que elas vão entrar numa fábrica às 8 da manhã e vão sair às 6 da tarde. Então, nada mais justo que eu deixe o meu filho chorando às 6 da tarde e só pegue de novo às 6 da manhã. Porque isso é o que acontece lá. Isso é prática comum. E aí a gente chega àquelas noites completas de sono que elas não existem. Elas não existem pra gente. Elas não existem pra adulto. Como que eu vou vender uma promessa de noite completa para uma criança? Principalmente um bebê muito pequeno que ainda precisa mamar de madrugada, ele ainda precisa, ele tem essa necessidade calórica de madrugada, e quando eu vendo 12 semanas de sono, como é que 12 semanas e 12 horas de sono, uma coisa assim, isso. e me dá um nervoso, porque eu falei contigo hoje, né? Foi por isso que eu fui fazer o meu Instagram. Eu nunca tinha me ligado em rede social, mas eu disse, eu preciso ter um canal onde as pessoas entendam que o teu filho, bebê recém-nascido, não vai dormir no berço, ele não vai dormir direto, ele não vai... A gente começa a construir uma cultura legal de sono na família, desde que os pais tenham abertura para isso, porque a chegada do bebê desestabiliza todo mundo. E vai desestabilizar aquela família que é super organizada e vai desestabilizar ainda mais aquela família que nunca se organizou numa rotina, né? Então eu acho que existem vários pontos aí que a gente pode pensar, mas sem dúvida, para nós duas, o nosso trabalho sem entender a dinâmica familiar, ele não vai acontecer. Não adianta comprar o e-book da Fábio que vai fazer a introdução alimentar se a gente não conversar, né? Tu sabe, Fábio, que o meu filho mais velho já tá com 5 anos, né? Quase 6 agora. E a gente sempre tem muita dificuldade aqui na questão do sono, né? Sim. Hoje eu olho com outro olhar, com, né, um outro caminhar já, e eu me questiono muitas coisas, né? Enfim, acho que mãe é isso, né? A gente vai ficar sempre com essa pulguinha, sempre assim, né? questionando tudo. Né? Será que tá certo ou não tá? E a gente talvez nunca vai saber, enfim, né? Mas assim, o que é uma coisa que me abriu muito os olhos, assim? Porque na época, eu fui tão, assim, a questão da amamentação era uma coisa tão forte pra mim, né? Naquela ideia de, não, eu tenho que amamentar, eu sei todos os princípios da amamentação, que eu tinha medo, entre aspas, assim, de pensar na questão do sono que fosse envolver a amamentação. Sim. Então, meio que parecia que as duas coisas pra mim não podiam andar juntas, né? Então, ou eu cuido da amamentação, ou eu cuido do sono. Então, olha, é uma coisa muito maluca, né? Mas Exato. aí, o que a gente via, né? Que é o que mais a gente vê. É justamente isso que tu estava falando. É uma proposta de uma venda de um sono que não se encaixa naquela rotina familiar. Né? E na época eu até pesquisei algumas coisas e eu pensava, não, isso não é pra mim, não, isso não dá, isso tá... Porque é o que a gente encontra, né? Porque tu não consegue encontrar essa individualidade, né, da família, da rotina, dos princípios daquela família, dos valores num e-book, numa página de internet, né? Exatamente. Então, por isso que eu acho que foi tão, assim, abriu tantos meus olhos, né, quando eu te descobri, assim, né, pra essa parte. Existe além, né, dessa venda do sono, né? Exato, então... sem dúvida. E eu acho que existe, Fábio, outra questão que a gente não ouve falar. Existem problemas de sono reais. Existem questões de via aérea fechada, o bebê tem o nariz entupido, não adianta vir para a Fábio do sono, precisa ir para otorrino, né? Então existe, por exemplo, esses dias eu estava falando com um amiguinho, o pai de um amiguinho do meu filhote que tem 6 anos,
E a gente tava conversando sobre sono, sempre, né? Quando eu caio numa mesa, a conversa é sim, sono. tipo, deixa eu só te perguntar uma coisinha. Coisinha. E aí, então, a gente tava falando, e eu disse, ele é um respirador oral, né? Porque dá pra ver pela face dele. Então, alguns bebês a gente já vê na face como que Uhum, esse bebê respira. E automaticamente, não adianta eu fazer um trabalho. Existe uma higiene do sono super importante para ser feita, uhum, sem dúvida nenhuma, uhum, porque uhum, a criança que vem com alguma questão fisiológica, os pais cansam, porque é muito difícil, porque uhum. acordam muitas vezes, porque eles vão dormir muito tarde e a gente acaba entrando numa rotina que o bebê e a criança cria, sem se dar Aham, conta que a gente pode ajudar e ajustar essa rotina, e muitas vezes uhum, pelo cansaço, pela exaustão, porque ah, assim, eu não vou deixar meu filho chorando 10 uhum, horas sozinho para uhum. ele dormir a noite inteira. Então, eu prefiro acordar 10 vezes por noite, porque É, isso faz mais sentido. Então, é. dá para. O que a gente tem que entender é que o sono, ele tá sendo. Ele é um bebê, o sono. O Uhum, sono, ele tá uhum, nascendo há 10 anos com mais pesquisa. Ainda as uhum, pessoas não têm acesso a tudo que se fala sobre o sono. E, infelizmente, a uhum, gente foi ter acesso de um modo errado. De um modo em uhum. que eu recebo uma tabela de sono, pego uma É. família e encaixo nessa tabela. Se a Aham. mãe chega em casa às 7:30 da noite, o pai chega em casa às 7, eu vou botar esse bebê para dormir às 6:30. Uhum, Como é que eu vou fazer eles fazer essas crianças interagirem com os pais? Então existe uma leitura que é muito maior do que uma tabela de horários e uhum, cada um uhum, tem a sua necessidade de sono, né, Fábio? uhum, Isso é super importante a gente falar. Existe uma coisa que a gente chama de cronotipo. Algumas uhum, pessoas, elas têm mais habilidade de dormir mais tarde, elas rendem mais à uhum, tarde e noite. Então a gente chama de um uhum, cronotipo vespertino. Então essa uhum. pessoa é uma pessoa que pode simplesmente botar o filho para dormir e estudar e trabalhar e ela vai ficar bem. Agora, uma Não sou pessoa eu. que não nem era eu antes de ter filho. Mas eu me forcei a me tornar uma vez uma matutina, por quê? Porque eu comecei a ver que aquele período da manhã que eu acordo e tenho para mim, ele é importante para Fábio do sono, né? Para Uhum, Fábio, eu sim. gosto de acordar. Agora eu acordo muito cedo para ter um tempo para tomar o meu café, para estudar, para trabalhar, e aí então meu filho acorda, né? Eu Aham. prefiro do que eu ficar no computador até mais tarde. Então, isso que se encaixa para adulto, ele vem da criança, né? A gente É. precisa descobrir essa criança, qual é o horário dela. E Uhum, às vezes é um uhum, conflito entre a dinâmica da família e o horário natural dessa criança. E a uhum, gente tem que uhum, ajustar pouco a pouco, até chegar no uhum, meio termo, não no ideal para um lado nem para o outro, mas um uhum, meio uhum. termo que seja saudável. Porque eu acho que talvez mais. Claro que é importante a questão do tempo de sono, né? Um aproximado, assim, que a gente sabe mais ou menos quanto um recém-nascido dorme, quanto uma criança mais velha dorme, mais ou menos. Mas eu acho que é importante a gente falar da qualidade desse sono, né? Que talvez a Exato. gente. A gente espera, às vezes, né? Quando eu abri a caixinha de perguntas ali, eu até pensei, eu digo assim, ai, não sei se devia ter aberto, né? Porque aí tu começa a ler e aí tu começa a ler e eu penso, gente, as mães vão se Eu li. angustiar mais ainda, né? Porque aí vem alguém e Exato. fala assim, ai, o meu dorme desde os 3 meses. Daí vem outro e diz, Sim, nossa, o meu acorda 10 vezes por noite. Ah, e o que exato. que é o esperado e o que que não é? Né? Porque também a gente não pode Eu acho esperar, de super repente, uma importante. coisa que não se encaixa na faixa etária que tá aquela criança, né? Exatamente, Fábio. Eu acho que assim, uma criança recém-nascida, ela tá em ajuste. Ela tá Uhum, chegando no mundo e conhecendo o básico, o que que é o claro e o que que é o escuro. E a uhum, partir desse momento, ela começa se, e aí vem a nossa questão da amamentação. Se essa criança, ela tá em livre demanda, que tá legal, e tá uhum, funcionando, ou seja, ela tá com uma uhum, amamentação boa, esse bebê tá com uma pega boa, ele tá mamando de verdade, a uhum, tendência é ele começar a entender que durante o dia ele precisa mamar mais e pouco a uhum, pouco durante a noite ele vai aumentando. Antes ele fazia de 3 em 3, agora ele uhum, faz 4, 3 e 3, daí daqui um pouquinho ele vai fazer 5, 3 e 3 e uhum, 6, 3 e 3. Então a primeira etapa do sono é o que a gente tem que trabalhar mais com os bebês, é o que a gente tem que ajudar uhum, mais, e geralmente aqui, naturalmente, quando se está em uma livre demanda legal, é a primeira uhum. parte que abre de sono. Por quê?
Porque nessa primeira metade da noite é quando nós temos mais sono profundo. É quando a gente faz mais sono profundo. Então a gente tem a fisiologia, depois que esse bebê ajusta esse reloginho dia e noite, a gente tem essa fisiologia a nosso favor. Então por isso que eu digo, as primeiras horas do sono são as mais importantes. E aí vem a questão da mamada dos sonhos, né? Que tanto se fala, tão prometido. Coloca uma mamadeira e pum, acabou, acabaram os seus problemas. Nem acorda a criança. O que acontece, né? A tendência é esse bebê, à medida que ele vai crescendo, ele vai entendendo que essa noite é para dormir e que esse dia é para mamar bastante. Então, ele vai esticar as primeiras 4 horas, digamos, né? Então, ele vai fazer das 8 às 12. Aí, a gente querendo acelerar o processo, vai lá e coloca uma mamada às 11. Por quê? E aí as mães me dizem, não, mas peraí, mas se eu boto a mamada às 11, ele vai até às 5 da manhã. Tá, mas vamos pensar no sono de todos. Essa mãe ficou acordada até às 11. Essa mãe não foi dormir antes. E esse pai também. Esse bebê, ele tá em leite materno. Essa mamada no peito, bem melhor do que a mamada artificial, porque a tendência é botar a mamada artificial. Isso. Se eu dou uma mamadona artificial, esse bebê vai ter o primeiro contato com esse mamar artificial à noite, quando ele precisa estar com a barriguinha tranquila. Aliás, todos nós, em qualquer idade, a gente precisa estar com a barriga bem para dormir. Ninguém pode dormir com a barriga cheia, né? Então, esse é um ponto número 1. Então, a gente vai lá e dá, e ele vai até às 5 da manhã. A gente acorda às 5 da manhã, esse bebê não volta a dormir mais. Aí, ele começa a ficar já acordado. Desregulado, né? Então, na verdade, aquilo que era fisiológico, que esse bebê estava conseguindo naturalmente esticar 5 horas, logo ele ia esticar 6. Logo ia passar por um salto de desenvolvimento, ia dar uma bagunçada geral, mas a gente ajudando ia retomar o sono. Então, eu vou ali no meio e coloco uma necessidade de comida, de alimentação. Eu preciso mamar à meia-noite. Então, bebês muito pequenos que geralmente conseguem fazer esse tempo de sono sem essa mamada, eles esticam naturalmente. Mas quando a gente bota essa mamada, a tendência é registrar no nosso reloginho biológico como alimentação. E aí, lá pelos 4 meses já começa. Até 1 ano, 2, toda meia-noite tem que ter um mamar. E fora, né, Fábio, que a gente sabe que, assim, os primeiros 6 meses, né, é leite materno só, exclusivo, né? Sem água, sem chá, sem nada. Sem dúvida. Né? O que acontece? Ainda está em regulação de produção de leite. A mãe ainda não tem uma regulação até os 3, 4 meses, ainda não está 100% essa regulação. E à noite é quando a gente tem o maior nível do hormônio prolactina. Né? Então, às vezes, essa mamada aí que se orienta a colocar com leite artificial, né, que vai deixar o bebê lá, que não vai deixar o bebê de barriga cheia, talvez vai deixar o bebê mais empanturrado, vai ficar lá, né? Exato. Cheio, E isso né? não quer dizer que durma bem, né? Isso não quer dizer que durma bem, bem pelo contrário. Depois de uma feijoada, por isso que feijoada é feita ao meio-dia, né? Não, e pode até trazer outros prejuízos, né? Que eu não vejo como uma vantagem, né? Mas no desespero, as mães acabam a gente faz. acatando, né? Então, Sabe, é entender isso, né? Isso. Quando esse bebê tá acordando muitas vezes à noite, quando é um recém-nascido, por exemplo, ele ainda tá em ajuste, né? Mas ali, quando ele já tá finalizando o primeiro mês, já é para ele estar ajustado no sentido dele conseguir esticar um soninho de 3 horas à noite, né? Um soninho de 4. Alguns realmente dormem muito bem, outros não vão dormir tão bem. Mas é importante a gente lembrar de uma frase. A evolução humana, ela foi feita pra gente começar a dormir à noite, começar a comer tudo que a gente precisa durante o dia. Então, se esse bebê, ele é um recém-nascido e não tá legal e tá chorando demais, ele pode estar juntando a curva do sono e a curva da fome. Isso é legal, né? Explica sobre isso pra nós. Exatamente. E aí sim a gente embaralha tudo. Porque, como eu falei também na outra live que eu fiz, eu disse, não queiram me ver com fome e com sono. Porque nem eu. Pode ter certeza que eu vou estar de mau humor. Um dia um amigo me disse, ele disse, nossa, mas... Porque ele perguntou do meu filho, ele dorme bem? Eu disse, não, olha, ele dorme bem pra idade. Ele tinha 6 meses na época, acorda pra mamar o número normal de vezes, né? Ou pelo menos o esperado, e tá tudo certo. Então,
Então, eu disse para ele, me disse, não, mas olha, se me vê com fome e sono, também não vai querer me ver num bom estado. Então, é isso, né? Na verdade, a gente Aham. espera do bebê algo muito diferente da gente. E a gente nós somos os bebês. Uhum. Eles, com fome e com sono, eles não vão conseguir nem mamar nem dormir. E aí Uhum. começa a bola de neve. Então, sempre eu peço para que a consultora de amamentação primeiro veja esse bebê, porque se ele não estiver mamando bem, se ele não tiver com uma pega Uhum. legal, se esse bebê Uhum. tiver com refluxo, se esse bebê tiver com alguma coisa que não está diagnosticada, não vai Uhum. adiantar trabalhar o soninho Uhum. dele. Uhum. Agora, do contrário, é verdade. Muitas vezes a pega tá boa, tá tudo certo, ele não tem refluxo, ele tá 100% saudável, mas ele não consegue dormir. E aí a gente Uhum. precisa ajudar. E é o bebê aquele que ele vai pro peito, mama, dorme, Aham. acorda Isso. assustado, Aham. volta, dorme. Então, Aham. ele não tá conseguindo nem mamar e nem dormir. Então, por isso que o Aham. sono é tão importante, porque a falta do sono do recém-nascido é uma das grandes responsáveis pela introdução da fórmula. Porque esse Uhum. bebê começa a perder peso, ele Uhum. não tá, ele tá com pega boa, mas ele tá caindo de sono, ele começa a perder Uhum. peso Uhum. e ele não consegue mamar. E aí ele Uhum. passa o dia inteiro Uhum. irritado, o dia inteiro irritado. Por isso que eu acho que uma coisa se complementa, né? É muito É, legal a gente entender isso, porque na verdade, assim, ó, quando a gente recebe uma mãe na consultoria de amamentação, né? E essa mãe diz, ele fica 24 horas no peito. Né? E o que a gente lê muito hoje, né? Não, mas o bebê pode ficar o dia inteiro no peito, é livre demanda. Ele pode ficar o dia claro, inteiro, mas a gente tem que garantir que ele está mamando efetivamente em algumas dessas vezes que ele vai para o peito, né? E exato. aí esse bebê que realmente vai para o peito, mama 1 minuto, 2 minutinhos e dorme e não mama direito, vai cair produção de leite, vai virando uma coisa atrás da outra, Exato, Fábio, né? exatamente, Então exatamente. isso é muito legal de entender, né? Porque não é o amamentar que deixa esse bebê acordado. É justamente o contrário, né? Uma É. amamentação que tá ok, provavelmente vai ser um bebê que vai ter mais facilidade em dormir mais horas, né? Exatamente, Fábio. Então, esse bebê que tá mamando bem durante o dia, e naquela nossa lembrança de que ele começa a entender que o dia é para ter energia e para mamar bastante, e é um Uhum, bebê que vai precisar então de sonequinhas durante o dia, porque essas sonequinhas vão revigorar o bebê para mamar legal. Então, o uhum, bebê que não dorme durante o dia, a uhum. tendência é ele começar a chegar ali pela 1 da tarde, 2, e já começar a ficar mais irritado, mais estressado. E de repente, às 4 da tarde, 5 da tarde, dá a famosa hora da bruxa. Onde esse É, bebê, ele já tá com fome, com sono, que ele já não consegue mais sustentar. Então, é, vem aquelas 2 horas de choro consecutivas. é. Então, claro, existe uma questão fisiológica, um conflito de hormônios que acontece no final da tarde e que pode causar esse choro, mas existe o sono acumulado, onde Uhum, todos nós com sono acumulado ficamos mais uhum, irritados. uhum, E eu acho uhum. que essa questão da produção do leite, que tu falaste também, Fábio, é o seguinte: quando chega ali ao redor entre os 13, ali ao redor dos 4 meses e meio, o bebê que dormia, por exemplo, 12 horas. Tem bebês que nascem literalmente dormindo 12 horas seguidas, tá? Isso não quer dizer que ele vai ficar dormindo 12 horas seguidas. Uhum, uhum. E Porque que não esse é bebê. esse é o esperado para todos, né? Exatamente, exatamente. São raros, mas acontece, tá? O Uhum, que que uhum. acontece? Esse bebê, ele não tá mamando à noite. Então, quando chegar um estirão, onde ele vai, o que que ele vai Uhum. fazer? Ele tá dormindo 5 horas direto, mama, dorme, acorda depois de 4 horas, mama, dorme, acorda depois de 3. Tá. Aí ele vai começar a, a não mamar mais à noite e não estimular mais a prolactina. E a gente sabe que o que tu falaste, a prolactina é à noite que ela é mais liberada. Então, cada vez que passa por um salto de desenvolvimento, a tendência é o bebê ir à noite Sim. e sugar, sugar, Uhum, sugar, sugar, porque ele precisa que essa mãe comece a produzir uhum, aquela quantidade uhum, de leite para aquele uhum. novo bebê, né? Então isso é que é importante. Por isso que se eu disser para uma mãe, esses dias eu recebi uma família que me disse, Fábio, com 4 meses eu fiz uma consultoria do sono, me pediram para regular as mamadas noturnas Ah, e diurnas em ah, 4 horas seguidas. O que que nossa aconteceu? senhora. O que É. que aconteceu? Esse bebê começou a perder peso. E a mãe não tinha se dado conta. E eu disse: olha, quando a gente não tem uma introdução alimentar bem feita e a gente tira e limita mamadas,
a tendência é esse bebê começar a perder peso, né? Então a gente tá sustentando o peso no peito, e o peito sustenta todo o peso possível. A gente não precisa mais do que isso, né? Então, quando há esses saltos e essa questão de mamar mais, vai acontecer. Não tem problema a gente dar mais mamar. A questão é a gente ajudar esse bebê, depois que ele regulou e tá começando a mamar melhor durante o dia, a ir tranquilizando essa noite também, né? Então, vamos E tu acontecer sabe, salto. Fábio, que, assim, agora eu vou falar uma coisa, vou abrir uma caixinha, vou fechar e a gente não fala mais, tá? Tá. Não, mas na verdade, assim, ó, sabe o que é o meu grande receio dessa questão da regulação das mamadas? Porque uma coisa, eu acho que é assim, né? Tu chegar pra essa mãe e tu orientar. Olha, garante que esse bebê tá mamando efetivamente, que ele mamou mesmo, que ele encheu a barriguinha, que teve uma transferência de leite efetiva ali, que o bebê saiu da mama perceptível, que tá ali, né, satisfeito. Sim. E aí vamos imaginar que 5 minutos depois esse bebê dá uma resmungada de sono, né? Exato. E aí, legal talvez a gente ensinar essa mãe que ela pode ensinar esse bebê de outras formas a se acalentar, né? Exatamente. Que vai ser no colinho, que vai ser no sling, que vai ser com outras pessoas que estão ali na rede de apoio. E tudo bem, né? A livre demanda não necessariamente é chorou, foi pro peito, chorou, foi pro peito, né? A gente tem que ter esse olhar. Só que o que é o receio? No momento que a gente coloca horário para mamar, né? Então, como tu falou dessa pessoa que falou que orientaram de 4 em 4 horas dar o peito. Esse bebê, provavelmente, no meio dessas 4 horas, vai ter um resmungo, vai ter um chorinho, vai ter que se acalmar de alguma forma. E aí, normalmente, veio a tentação de colocar o bico na boca, né? Porque se eu não posso dar mamar, se ele não tá se acalmando de outra forma, né? Acaba vindo ali a chupeta, né? Então, por isso que eu vou fechar pior aqui, ainda porque o se tem a assunto não é chupeta. esse, né? Mas enfim, mas né? nesse caso é a bola de neve, né, Fábio, que vai se criando. E tudo na base da amamentação e do sono que poderiam ser resolvidas juntas. Eu acho que um ponto importantíssimo da gente colocar sempre é que a nossa sociedade vem perdendo muitos rituais de passagem. A gente, se a gente for buscar as tribos, os índios, né? Os índios, eles têm rituais de passagens muito bonitos de uma fase para outra da vida. E doídos muitas vezes, né? Eu me lembro que eu vi o ritual do menino índio que passa para a fase adulta, digamos assim, que ele bota uma luva cheia de formiga, né, para picar a mão do menino. É uma loucura. E aí a gente vai entendendo que a gente tá perdendo todos os nossos rituais de passagem. Hoje não se tem mais festa de 15 anos. Mas a festa de 15 anos, ela tinha um sentido por trás disso, né? Não estou aqui pedindo para que tragam as festas de volta. Mas o que eu quero dizer com isso? Uma das passagens que a gente faz com o nosso bebê é ajudá-lo a entender que existem formas de tranquilizar. Que não só o peito. Esse recém-nascido, ele ainda não tem, né, fisiologicamente, psicologicamente, todas as áreas que você possa imaginar, ele não está maduro para acalmar de outra parte, de outra forma. Mas, se esse pai já estava lá na barriga conversando com esse bebê, é uma voz que é conhecida. O bebê acalma com a mãe, a gente vai pensar, se a mãe não tivesse o peito, como é que ele acalmaria? A mãe que não conseguiu amamentar, por exemplo, no peito, ela acaba descobrindo outras formas, e é muito comum os casais que a mãe não conseguiu amamentar, o pai conseguir entrar com mais frequência. Então, é fundamental que a gente lembre que a gente, nós mães, a gente precisa estar segura para abrir um espaço para que esse bebê consiga acalmar de outra forma também. Mas não é deixar chorando uma hora, né? Isso que é importante lembrar. Isso que tu falaste, ele deu mamar agora, e daqui um pouquinho começou a chorar, um arroto que quer sair às vezes. Aí o que a gente faz? É um arroto que quer sair, pluga. Pum! E aí ele pluga com o arroto saindo Então, existe uma ansiedade nossa em querer resolver as coisas muito rápido. Porque hoje em dia a gente clica aqui na tela e tá resolvido. Preciso pagar a conta, tá resolvido. Então, quando a gente der espaço para que essa ansiedade segure um pouquinho a nossa, para o bebê descobrir que o papai também pode acalmá-lo, é maravilhoso. E que a gente pode acalmar de outra forma, né, Fábio? Sabe o que eu percebo, Fábio? Que
o que que acontece, assim, né, acredito eu, assim, pelo que eu converso com mães, porque a gente acaba conversando muito, né, com outras Claro, mães e tendo outras visões, assim. Eu acho que muito vai, assim, tá, a gente tá lá, a gente sabe que o peito vai acalmar, né? A sim. gente sabe que se a gente botar no peito, o bebê vai acalmar, e que bom, e que, né, beleza. Mas o que eu percebo é que às vezes falta um pouco também, assim, de. Não é dedicação, não é essa palavra que eu quero usar, mas assim, o bebê está Consistência, o bebê tá resmungando, né? A mãe acabou de dar mamar, o pai pega esse bebê, é sono. Aí o pai dá duas embaladinhas, ai, não acalmou, né? É peito, né? E na exato. verdade precisa ter esse tempo de aprendizado, eu acho, pro Precisa, bebê, Fábio, né? Eu sempre precisa. pensava assim, quando os guris acordavam de noite, né? E eu já mais velhos, assim, tipo um ano e pouco, e às vezes meu marido ia pra pegar eles relutavam, eles choravam e, né, daqui a pouco já estão falando uns mamamamamá e mamamá. E aí eu pensava, eu dizia, eles não estão desatendidos, né? Eles não estão lá sozinhos chorando, eles estão Não, no colo do pai, né? exato. Então a gente como mãe, a gente também tem que dar essa Com liberdade certeza, assim para o pai com tentar, certeza. para a rede de apoio, né? Não necessariamente só o pai, mas para Fábio, eles tentarem, né? Porque senão a gente fica muito exato, naquele é meu, né? Eu consigo, eu acalmo, tudo bem, mas também o quanto é exato. importante para o bebê, né? É, e esse é um processo nosso, né, Fábio? Esse é um processo da nossa família, como é que nós fomos. Então, é um processo de geração para geração. Como que Uhum, eu fui criado, como que eu uhum, entendo um pai, como que eu entendo uma mãe e qual o papel. Então, automaticamente, como eu vivi meu pai e minha mãe, eu vou colocar uhum. aqui. Eu, no caso, tive um pai super participativo, um pai que a minha mãe teve um problemão de amamentação e não conseguiu com um mês, assim, naquela época, imagina, 40 Ah, anos. sim, muito Ih, acabei de falar diferente, a minha né? idade. Mas 40 anos atrás, né? E a pediatra foi viajar e disse: ó, não dá outra coisa senão peito. E ela foi firme, mas começou a cair literalmente um Uhum, pedacinho do mamilo uhum, dela. E aí eu sei que foi. E o meu pai esteve sempre junto dentro da criação. Então, para mim, foi muito tranquilo. Mas, por outro lado, em alguns momentos eu dizia: não, eu tenho que ir lá. Eu preciso ir, eu uhum, preciso. Mas uhum, eu pensava uhum, também, pera só um pouquinho, esse vínculo é maravilhoso. Não adianta a uhum, gente tentar fazer isso com. Existem, tá, Fábio, vários passos para o pai entrar de uma forma sutil e tranquila no uhum, processo. Esse uhum, pai, ele precisa estar participando. Eu tô falando tudo isso porque esse pai precisa estar participando da rotina desse bebê. Não é uhum, ficar em casa e deixar de trabalhar para participar da rotina. É, eu cheguei em uhum, casa depois de 8 horas de trabalho e tem uma fralda suja, não preciso nem perguntar. Eu pego meu bebê, aham, vou lá trocar minha fralda suja. Essa aham, questão é uma questão de confiança que vai surgindo entre o bebê. uhum, Opa, eu tô sujo, essa figura também me troca e me traz uma uhum, calma, porque nada pior do que ficar sujo, né? Um aham, cocô ali na nossa fralda. Então, é legal isso, é entrar no ritual do sono, é fazer parte e é também colocar para dormir durante o dia. Eu já tive uhum, casos de pais que eram a questão do sono do bebê. O bebê só dormia com o pai naquela posição, daquele jeito, era muito fofo. E os aham, pais, aham. não, mas eu não posso deixar a mãe entrar. Ao contrário. Exato, então existe isso. Então, essa cultura que a gente tem é um peso muito grande, né, dentro da gente. Por isso que eu falei da Laura Uhum, Gutmann, quando os filhos uhum, nascem, nasce uma nova mãe, mas uhum, renasce a filha que eu fui, renasce todo mundo e que essa dinâmica familiar vai ser trazida para o meu bebê. Então, o primeiro passo é o pai precisa entrar desde o começo, desde a barriga. O pai uhum, precisa acalmar. Eu me lembro uhum, que quando meu bebê foi tomar o banho, o meu marido estava com ele, e aí ele começava a chorar, meu marido falava, ele fazia assim, ó, e esticava o pescocinho e ficava escutando e parava. Porque na uhum. barriga, uma pediatra muito querida, minha amiga minha, falou, ela disse, Fábio, na barriga, quando o pai fala, eles precisam dar uma esticadinha para escutar. A mãe já praticamente entra automático, então eles ficam Olha paradinhos. só, Então, se que entrou legal. lá, essa voz me acalma, a tendência é essa voz me Uhum, acalmar. E uhum. sim, eu vi falando, a gente precisa abrir mão, a gente precisa confiar, mais do que É, abrir mão.
É A isso gente aí. precisa ter certeza que aquela pessoa que a gente escolheu pra gente é uma pessoa que pode ajudar sim. Mas no Uhum, momento que a gente entende o funcionamento do sono, a gente consegue uhum, entender que quanto mais o pai entrar no processo, mais esse uhum, bebê vai entender que o sono pode acontecer de uma uhum, outra forma que não apenas no peito. Né? Ele uhum, pode acontecer, eu falei pra Fábio, né? Ele pode acontecer. O bebê pode dormir no peito e dormir a noite inteira. uhum, Não tem problema uhum, algum. A uhum, questão tão grande ao redor do peito é quando esse bebê aprende que tudo e qualquer questão relacionada ao sono, ou seja, eu tô na pracinha e começo a ficar com sono, eu já vou pro peito da uhum, minha mãe. Eu não consigo uhum, contextualizar de outra forma. Eu uhum, não uhum, entendi, nunca me ensinaram como é que é. Eu não posso chegar aham, dando um cheirinho no meu pai também, pedindo colo aham, do meu pai, né? Então, aham, é essa prática que a gente vai mostrando no desenvolver do nosso uhum, filho, uhum. é como aprender a falar, né? Como aprender a andar. A comer. Ô, Exato. Fábio, ô, Fábio, olha só, agora a gente tem mais 20 minutos de live. Sabe o que que eu pensei de a gente pensa, a Hum, gente resumir assim? Vamos pensar assim, então, né? Vai me corrigindo e aí tu vai dar continuidade. Tipo, até uns 3 meses, né? Talvez enquanto ainda tá ele aqui, todo aquele período ali onde o bebê ainda tá se dando por conta que saiu de dentro da barriga da mãe, né? Talvez seja mais difícil a gente pensar numa, né, numa rotina, mas eu acho que já dá para começar, né? Com um ritualzinho do sono e mostrando para esse bebê, né? Fazendo as sonecas, né? Fazendo as sonecas, ok, de repente, assim, né? Fechar as cortinas durante a soneca, mas quando esse bebê acorda, abrir as cortinas, né? Durante o exato, dia, já para ir exato. ensinando. Mas e depois, assim, ó, vamos pensar assim, um bebê lá de 1 ano, 9 meses. Esses É nor... bebês. Pô, desculpa, pode falar, termina, Não, desculpa. eu ia te dizer assim, o que dá pra gente considerar assim? Eu não gosto muito da palavra normal, né? Que é o Porque esperado, né? o que a gente pode talvez assim acender uma luz e pensar, né? Tá. Não, peraí, tem alguma coisa que eu posso modificar aqui pra melhorar, né? Ou então, Sim. não, é isso aí, eu não, né? Já tô no lucro aqui. Né? Porque às vezes as mães procuram ali um bebê de 6, 7 meses que acorda uma vez para mamar, porque querem que durma a noite inteira, né? Glória. Então, fala um pouquinho Exato. sobre isso, assim, eu acho. Eu acho que assim, vamos pensar numa evolução do sono. Quando o recém-nascido, ele sai, ele está aprendendo a sincronizar, ele está começando a sincronizar esse reloginho biológico, e eu não gosto muito da palavra rotina para recém-nascido. Eu prefiro Uhum. sincronização mesmo, né? Ah, legal. Sincronizar mamadas e sincronizar soneca. Isso precisa acontecer, porque quando eu tenho uma rotina, geralmente a rotina está ligada a estabelecer Sim. horários de mamadas. E acontece o quê? Ele pode até se adaptar, aquelas 3 em 3 horas no começo, mas dá um primeiro salto, um primeiro estirão, pum, Uhum, bagunçou uhum, tudo. uhum, Então, a tendência é a gente, na livre demanda, indo daquele jeito que eu conversei com vocês, mamando cada vez mais durante o dia para ir liberando a minha noite para o meu sono, é uhum, esperado que depois que esse bebê faz a introdução alimentar, uhum, que é um período bem complicado para o soninho, porque podem ter alergias, podem ter intolerâncias, podem ter várias questõezinhas, e o uhum, digestivo mesmo, né? Poxa, pela primeira vez que meu corpo está tendo contato com uma banana, né? Com uma maçã. aham, Então, isso aham, vai bagunçar o sono, tá, gente? É uhum, comum e esperado. Só que junto com a introdução alimentar vem a volta da manhã ao trabalho, vem logo em seguida a questão da adaptação escolar, uhum, vem a questão aos 8 meses da ansiedade de separação. uhum, Então, geralmente, quem não passou por um por um salto de desenvolvimento muito grande aos 4 meses e meio, que o bebê começou a acordar de hora em hora, a tendência é esse bebê já tá esticando ali aos 4 meses, 6, 5, 6 horas de sono, mamando, acorda depois de 3 horas, mama de novo, né? Ele já uhum, pode estar esticando isso. Quando faz a introdução alimentar, e bem feita, quando esse bebê tá comendo bem e tá conseguindo mamar bem, é importante que aí a gente sabe que depois disso vem a ansiedade de separação. E a ansiedade de uhum, separação é um momento bem importante para o soninho. É um momento que esse bebê não tem ideia de que a minha mãe, quando não está na minha frente, ela existe. Então é isso, aham, literalmente, é permanência do objeto. Então a tendência é esse bebê começar a acordar de hora em hora até ele concretizar isso, né? Então uma das uhum, coisas que eu falo é tentar brincar bastante de
Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Porque isso vai mostrar. E automaticamente a gente brinca, né? A gente vai mostrando para esse bebê que eu tô aqui, mas eu não te vejo. Agora eu te vejo. Não é à toa que a gente bota na cadeirinha para fazer um xixi e eles começam a chorar. Porque dá um desespero. Então aí tende a dar uma bagunçada. Mas o lindo da evolução humana é que depois que esse bebê concretiza, tá certo, a mamãe foi na cozinha, já volta. A mamãe foi lá daquele lado. E tá ok, ela tá lá ainda. Ele começa, existe um marco neurológico que eles têm nos livros de neurologia, né? Que é o marco neurológico de Siminar. O bebê, depois que ele concretiza, que entende que a mamãe e o papai conseguem estar presente, mesmo sem estar no meu campo de visão, eu consigo ter habilidade motora, física e psicológica para começar a meninar. Mas meninar não quer dizer deixar a criança sozinha no berço e tchau, beijo. Essa capacidade, ela tá lá pulsando e a gente vai ajudando. É como há 1 ano e 2 meses, alguns bebês já têm a capacidade de caminhar. Agora, se eu só deixo o meu bebê na cadeirinha, ele não vai caminhar. Não vai. Eu preciso pegar na mãozinha, chamar, né, ter a coragem de soltar a mãozinha em algum momento. E com o sono é a mesma coisa. Então, esse marco, ele não quer dizer que o bebê vai dormir bem. Ele quer dizer que em várias áreas o bebê já está apto a ter noites mais tranquilas. Então, o que que eu penso e o que que eu indico sempre? Depois dos 10, 11 meses, o bebê já tende a ter noites mais tranquilas até o próximo grande salto, que vai ser o caminhar. Esse momento é um momento bem legal da gente estruturar bem uma rotina, trabalhar as sonequinhas do dia, tentar fazer um ritual do sono. Esse pode ser estabelecido desde que nasceu, para que a criança possa entender o que que vai acontecer. Mamãe acabou de baixar a luz lá da sala. Opa, tá ligando o chuveiro. Tá chegando perto da hora, né? Que bom, a minha mamãe já tá tomando conta disso, que está tomando conta de mim, que é o meu sono. Então a previsibilidade é muito importante para os bebês. E dentro do sono ela faz toda a diferença. Então aos 10 meses eu já esperaria uma noite mais tranquila. O bebê que mama em livre demanda vai mamar à noite ainda, provavelmente umas 2 vezes esse bebê vai mamar à noite. Vai passar por saltos, vai acordar mais vezes, vai regular a mamada. E a gente vai precisar ajudar a retomar. Porque assim como eles evoluem muito rapidamente, em 5, 6 dias a gente pode ter uma evolução legal, eles também regridem muito rapidamente, mas a gente precisa ajudá-los a entender que tá tudo certo e que a gente vai ajudar a passar por isso. Então, Fábio, depois de 1 ano, depois do caminhar, é o momento que estabilizou o caminhar, que eu espero noites bem tranquilas mesmo, tá? O bebê, ele já pode estar dormindo super bem com aquelas variáveis normais de dente, de noite, de uma rotina que saiu fora do normal. Isso sim. Mas ele pode já, a partir de 1 ano, ter uma noite mais tranquila de sono, esperando que nos saltos, às vezes, pode acontecer sim, né? Ou num frio, num calor grande. Uma doença, alguma coisa, né? Exatamente. Uma coisa que eu vejo, que eu acho que atrapalha muito, né? Às vezes acontece assim, o bebê tá lá, a criança, né, já tá lá brincando, uma brincadeira super ativa, super elétrica, e aí televisão, e tela, e som, e agora é hora de dormir. E vamos pro quarto, vamos dormir, né? Exato. Às vezes é um detalhezinho que às vezes a gente não se dá por conta, né? Para nós adultos, né? A gente acaba com certeza fazendo. Claro que nós é diferente, né? No sentido de, tipo, às vezes a gente não se dá por conta, mas para criança que é mais sensível, né? O quanto talvez ali uma tela ligada, né? A coisa mais, né? Sei lá, aqueles desenhos super agitados, assim, exato, né? A tela em si, desenhos. Né? A tela em si, né? 1 hora antes, pelo menos, de ir para cama, sem telas. Tela fria, casa, né? A gente indica até 2, mas eu sei que algumas famílias não têm essa realidade. Então, pelo menos 1 hora antes. E às vezes os pais dizem, nossa, mas 1 hora é muito tempo. Eu disse, não, 1 hora é o tempo do ritual do sono. Do banho, né? É o tempo do banho, é o tempo de ler uma história, é o tempo de mamar, é o tempo de acalmar, de tranquilizar. Então, assim, quando me perguntam da questão da melatonina, a melatonina está em nós.
né? Não Uhum. tem por que botar de fora para dentro se ela já tá Uhum. dentro. Uhum. Desde que, sempre importante ressaltar, existem questões de alguns transtornos que o bebê ou que a criança vai ter e que ele vai precisar fazer uso com o médico, isso 100%. Mas agora uma criança saudável, que tem uma rotina, ou que não tem Uhum. no caso, né? Se a gente instalar essa rotina, essa melatonina está lá dentro. Então a gente Uhum. precisa de um tempo para que ela apareça. A melatonina é o nosso hormônio do sono. É o hormônio Uhum. responsável por abrir a nossa noite para a gente poder entrar no nosso soninho. Uhum. Então, se Uhum. a gente consegue ativá-la naturalmente, por que eu vou trazer de fora para dentro alguma coisa? E isso me preocupa bastante, Fábio, porque nos Estados Unidos e Canadá, eu já ouvi relatos e de venda, inclusive em Instagram do Brasil, de balas de ursinho com Nossa. formato de melatonina. Então, além de tudo, vem um doce para antes de Uhum. dormir, Uhum. né? A Então, criança tá lá assim, assistindo o Bob Zoom e comendo uma balinha de melatonina pra ir cheia de dormir açúcar ao depois. redor, né? Uma ou duas ou três, porque aí uma não tem graça também, né? Então, o que que Ah. acontece? Quando a gente tem um bebê que dorme muito tarde, a tendência é esse bebê agitar muito à noite. Não é o natural. É como eu dou Uhum. exemplo, é um carro indo na segunda marcha para a praia. Imagina o carro na freeway na segunda marcha. O que que acontece? Ele vai, devagar ele vai, Aham. mas daqui um pouco ele estoura. E isso acontece Uhum. lá no meio da noite, quando esses bebês acordam com terror noturno, quando eles acordam Uhum. extremamente cansados. E lembrem Uhum. de uma frase que eu falo. Tem várias frases clássicas minhas, quem me escuta já conhece. Mas uma delas muito clássicas é: o bebê com sono, a grande maioria não fica com sono, ele fica agitado. E a nossa É. tendência, então, é às 9 da noite, 8 da noite, agora é mais cedo. Os bebês estão ficando Uhum. com sono mais cedo porque está escurecendo mais cedo. Eles Uhum. respondem à luz Uhum. externa, Uhum. não à Uhum. interna. A gente se engana com a luz interna. Então, o que que acontece? Esse bebê, ele vai começar a ter estímulo interno de luz e ele vai começar a agitar. E aí começa, então, não, mas aí o pai chegou, aí isso, aí ele foi dormir meia-noite, 11 horas. Uhum. Não é E fisiológico, né, não Fábio? é, não é fisiológico, gente. Não é fisiológico, não faz parte da natureza, nem nossa É. deveria fazer parte, né? É. Mas não faz parte da natureza. A gente precisa colocar esses bebês para dormir mais cedo. E a gente acredita que eles não tenham sono porque eles viram a chavezinha. Uhum. Eles começam a ficar Uhum. agitados e não com Uhum. sono. Seria lindo, né? Uhum. Uma amiga me perguntou por que quando eles ficam com sono eles não dormem? É, isso. Mas Porque eles olha, não entendem. mas, Fábio, olha que interessante, né? Tipo assim, por isso que eu acho que tá tudo muito interligado, né? Qual é a primeira orientação que a gente dá na fase da introdução alimentar? A gente não vai oferecer os primeiros alimentos, as primeiras frutinhas para um bebê com fome. Porque se ele tiver Exatamente. fome, ele não vai comer. E nem com Porque, sono. né? Exato. Porque se ele tá com fome, na cabecinha dele ele tem associado ainda lá o leite, o mamar, ele não vai explorar aquele alimento. E como É. tu falaste agora, né? Um bebê que tá com muito sono, ele se desorganiza de tal forma que ele não sabe mais nem dormir, Não, não né? sabe exatamente. Ele tem a tendência. O que eu dou exemplo sempre para os pais, que a gente tem que voltar a nós, né, aos adultos. Uhum, Quando uhum. a gente, lá na adolescência, fazia aquela sequência de noitadas de carnaval, a gente ia deitar na quinta noite e a gente não conseguia dormir, gente. Aham, A gente não. deitava Uhum, e não aham, aprofundava o sono. É um rebote do sono que a gente é. tem, que é fisiológico. É muito Uhum, acúmulo de sono e a gente começa a ter rebote e não consegue aprofundar. uhum, Então, a uhum, tendência desse bebê é não conseguir aprofundar o sono. E é o bebê que tem uhum. espinho no berço, que eu É. coloco e acorda, coloco e acorda, coloco e Uhum, acorda, né? uhum, Então, uhum. existem várias questões, mas a rotina, a soneca, o ritual do sono, em qualquer lugar vocês encontram o ritual do sono, criem o de vocês. Aham. Sem telas, criem o de vocês. No começo pode parecer difícil, mas não é. E é Uhum. milagroso um ritual de sono bom. Ele é milagroso, É. porque o bebê começa a instalar em si uma rotina. O que que nos desorganizou na quarentena? Uhum. Todos nós saímos da nossa rotina. E Uhum. por que que a gente acredita que o bebê não precisa ter rotina? Se a gente Exato. desorganiza, né? Agora tá Exato. todo mundo se organizando mais, então já Uhum. fica mais tranquilo. Mas é isso aí, a Uhum. nossa rotina ela é fundamental. Sem ser rígida e quadrada, super importante, Uhum. mas dentro da necessidade. E, Fábio, Tem- tem uma coisa que eu acho legal falar também das horas de sono, né? A Uhum. gente tem as Uhum. tabelas maravilhosas.
Essas tabelas maravilhosas de sono, eu olho para elas e me dá um nervoso, né? Por quê? Porque a gente tem que saber que cada bebê tem a sua necessidade. Como Uhum, que eu vou ler isso? Aí é estudo. Aí a gente precisa estudar uhum, bastante para entender como ler esse bebê. Então, quando eu faço um uhum, plano de tratamento, eu consigo ler esse bebê, né? Eu consigo entender uhum, melhor esse bebê, porque eu vejo as uhum, horas de sono, eu vejo como é que ele está durante o dia, e elas são uhum, uma média, gente. Elas não uhum, são o bebê de vocês. Pode até cair no bebê de vocês e por acaso cair na média, mas uhum. geralmente são tabelas americanas É. colocadas com horários americanos, onde os bebês vão dormir às 5 da manhã da tarde, 6 da tarde, com a técnica de deixar chorando sozinho até às 5, 6 da manhã. E isso existe porque eu já vi, presencialmente, eu já vi isso acontecer, né? Não deixa lá e não vem e não sai. Quando eu morei Uhum, nos Estados Unidos, eu uhum. vi isso acontecer, eu não acreditei, pensei que fosse coisa de livro. Hum. Então, isso é muito importante lembrar. Essas horas de sono, 4, 5 horas de soneca num bebê de 6 meses, praticamente não existe, né? Não existe no Uhum. Brasil, não existe na É, nossa realidade. não. E tem uma questão, lá existe um tipo de soneca que é feito dessa forma também. Aqui a gente faz uma soneca aconchegadinha, mais tranquila. Uhum, Então isso é uhum, importante lembrar, né? A soneca ela deve acontecer da forma que der para acontecer. Tentem trabalhar o sono da noite para ele esticar e a soneca ela precisa acontecer para o uhum. bebê chegar descansado na caminha dele. Fabi, por incrível que pareça, já passou a nossa 1 hora. Gente, eu falo demais. Eu poderia Ai, ficar mais não, duas mas horas foi falando. ótimo. Eu acho que foi muito, muito bom, Ai, que né? Eu ótimo. até, assim, realmente, né? Quando a gente fala de sono, a gente sempre, né? Fica, chove perguntas, chove questionamentos, né? Mas o que eu sugiro é que realmente as pessoas, né, entendam que cada bebê é um bebê, cada família é uma É, família, né? E que bom que a gente tem profissionais como tu, assim, que que bom, fico olha feliz. um todo, né? E não olha só para aquele bebê que tem que dormir tantas horas, né? De Exato, verdade, assim, a exato. gente fica muito, muito grata de ter, assim, né? Ai, que coisa E boa. não é à toa, né? Porque, querendo ou não, é uma faculdade de psicologia, é muito estudo, muita É, é, experiência, então, né? Eu acho que é é. isso que vale mesmo, tá? É, eu Então, trabalhei com desenvolvimento infantil muito tempo, né? Sempre fui, Uhum, trabalhei como psicóloga em educação infantil, dentro da educação uhum, infantil. E depois eu fechei meu trabalho totalmente para o sono. Então eu fui uhum. todo Sempre ano trabalhou com estudando. sono daí. Depois, há 6 anos, eu só com sono, só dormindo praticamente. Fábio, muito obrigada mesmo, tá? Eu Eu que vou deixar agradeço. salva 24 horas, que é quem, né, tá perguntando. E obrigada por todo mundo que nos assistiu, né, até aqui. De Exatamente, repente, mais pra exatamente. frente, aí a gente combina uma próxima para responder mais perguntas que não se esgotam, né? Que a Com gente pode certeza. Eu fazer queria um. dar uma olhada aqui, porque teve uma mãe que perguntou para sonecas também tem que ter rotina e sincronização, sem dúvida. Para sonecas também é ideal que tenha Talvez uma menos tempo, né? Mas menos tempo. uma 5, rotina 10 também, né? minutinhos de tranquilidade para a rotina da soneca, e isso ajuda a marcar o nosso Uhum, reloginho biológico. E é lá que a uhum, gente tem que chegar, né? A gente está uhum. falando de comportamento, mas que vai atingir diretamente a fisiologia do bebê. E o É isso sono é aí. fisiológico, a gente precisa entender como fisiológico, não adianta. Isso aí. Fábio, muito, Certo? muito obrigada. Foi um Eu que prazerzão. agradeço. Aprendi muito hoje. Eu sabia que eu Ah, ia eu aprender também. coisas. Coisa boa, E, todas e, nós. e a gente vai então se falando. Tá bom? Com Vai ficar salva a certeza. live. Tem gente perguntando, vai ficar salva 24 horas pra Vai gente. Tá bom? ficar. Não, a gente vai ter que combinar mais, com certeza, porque esse é um assunto que não se esgota. É, legal. Um Um beijo beijão, grande. Fábio. Uma boa Tchau, noite. tchau. Boa Até noite para mais. vocês também. Tchau. Tchau, tchau.